para estimular a leitura, é claro que a gente vai falar de leitura, a gente vai falar de aprendizagem, mas essas pessoas, antes de mais nada, precisam ter comida na mesa, né? Sem alimentação, a gente não tem disposição para levantar, para trabalhar, para ler. Eu gosto de aproveitar esse espaço que eu ocupo para convocar, principalmente os jovens, os mais jovens, a participar ativamente da vida política do nosso país. Porque um país não vai se transformar se a política estiver na mão de poucas pessoas. Itamar Vieira Júnior nasceu em Salvador da Bahia. Seu primeiro romance, Torto Arado, lançado em 2019, vendeu mais de 360 mil cópias e ainda está dando o que falar. Ele já foi traduzido para o inglês, italiano, espanhol e agora ganha uma versão novinha em folha em alemão. Com o título de Stimme meiner Schwester, a voz da minha irmã, a obra vai ser lançada em agosto deste ano pela tradicional editora Fischer Verlag, aqui da Alemanha. Itamar, muito obrigada por essa entrevista, é uma honra para mim poder te entrevistar. O ofício da escrita é muito pouco valorizado no nosso país. Poder publicar o que se escreve, cair nas graças de não só nós leitores, mas de toda a crítica é algo raro. E eu acho que precisa ser reverenciado sempre. Então, muito obrigada pelo teu tempo, por essa entrevista. Você lançou o livro em 2019, venceu o Prêmio Leia, recebeu os prêmios Oceanos e Jabuti e agora acabou de ganhar o prêmio Publish News como o livro de ficção mais vendido de 2021. Você já viveu muitas emoções como escritor e como geógrafo, com teu trabalho em campo, né? O que sentiu ao ver que agora Belonísia e Bibiana contariam as suas histórias em alemão? É alguma emoção diferente? Você conversa ainda com elas? É uma emoção diferente. Acho que não converso tanto com elas porque elas já ganharam vida própria e agora a vida delas pertence aos leitores. Eu costumo pensar assim. Mas eu lembro com muito carinho o período da escrita e de como eu estava envolvido com aquela história e com a vida das personagens. E esse é uma questão que, para mim, ainda é uma incógnita, Meire. Claro, eu acho que nenhum escritor escreve tão somente para si. Ele quer comunicar uma história a alguém, e esse alguém é o leitor. Mas eu pensava que os leitores dessa história eram as pessoas próximas, mais imediatas, que estavam ao meu redor, né? Então, eu nunca pensei que fosse extrapolar fronteiras, fosse encontrar traduções. Mas aí eu fico pensando o que é que uma história como essa pode encontrar leitores na Alemanha com um país tão urbanizado, tão diferente, né, que vive em outro contexto, né, no coração da Europa. E eu só posso dizer que é o desejo de experimentar e compartilhar a humanidade alheia, porque é isso. Quando a gente lê um livro, no fundo, a gente está se colocando no lugar das personagens, né? E não importa se a personagem vive no Japão, se vive na África do Sul ou se vive na Alemanha. Parece que os sentimentos são universais, que todos nós somos capazes de amar, de sentir dor, de sofrer, né? De ter coragem. Então, eu penso que é dessa maneira que essa história pode conquistar os leitores alemães. Torto Arado também chegou aos teatros aqui da Europa. O espetáculo Depois do Silêncio, baseado no romance, acabou de estrear em Viena, na Áustria. A obra ainda será adaptada para o audiovisual e ganhará uma série dirigida pelo cineasta Heitor Dália. Agora eu te pergunto, o que o escritor e geógrafo diriam hoje para o Itamar menino, né, que conheceu Machado de Assis, Raquel de Queiroz e outros escritores que tanto admira através de verbetes de uma enciclopédia? O que esse Itamar diria para o Itamar menino? E também essa é, para mim, a tua resposta é uma mensagem para os jovens que sonham fazer alguma coisa e que não sabem como ou que não acreditam em si. Bom, eu diria que a paciência foi uma grande aliada e a vontade de não desistir nunca, né?
porque se eu for pensar na minha infância, nas coisas que estavam na falta de oportunidades, Meire, mesmo, né, para ler, inclusive para adquirir um livro, tudo isso poderia ter sabotado sonhos, né, a vontade de escrever, essa vocação que se impôs de uma maneira muito imperiosa, ainda desde que eu era criança. Eu diria para os jovens, eu diria para o Itamar Menino, né, que ele persistisse, que ele continuasse a persistir, que ele fizesse realmente o que ele gosta, não importa. Você pode gostar de jogar futebol, você pode gostar da leitura e da escrita, você pode gostar de cantar, você pode gostar de fazer inúmeras coisas, mas não desista, persista, mesmo quando as coisas parecem se tornar mais difíceis. Acho que é isso, acho que o Itamar Menino ele foi persistente, e eu fico grato que ele tenha sido persistente, porque ele me deu essa oportunidade de continuar sonhando, né? De continuar escrevendo, fazendo literatura. Segundo dados do IBGE levantados pela ONG Todos pela Educação, o analfabetismo entre crianças de 6 e 7 anos chegou a 40,8% entre 2019 e 2021. A nota destaca o impacto acentuado sobre a população negra. Na música interpretada por Maria Bethânia e Yaya Macemba, que fala das aflições vividas pelos negros escravizados que iam nos navios negreiros para o Brasil, tem um trecho que diz: "Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas." Do lugar que você está hoje, Itamar, como você acha que você pode contribuir para estimular, para motivar os jovens que vivem abaixo da linha da pobreza ou que não têm muita estrutura para poder estudar, para poder mudar seus destinos? Essa é uma situação muito difícil, né? E o Brasil, nos últimos anos, retrocedeu em muitos direitos. Dentre eles, acho que um muito importante, que é a redução de desigualdades, o aumento da escolarização das pessoas. Eu fico pensando que, antes de mais nada, ofertar histórias, ofertar mundos, né? Porque a literatura faz isso conosco. A gente oferta mundos, histórias, que de alguma maneira nos conecta com o nosso passado, com o nosso eu, com a nossa humanidade. E esse é um livro que tem feito uma trajetória, dentre muitos outros, porque ainda bem nesse momento no Brasil há muitos autores escrevendo histórias que de fato fazem sentido para as pessoas, e principalmente para pessoas que vivem adversidades, como a pobreza, a questão da própria, do próprio preconceito racial ainda muito forte no país. E eu acho que, de alguma maneira, a gente precisa, para estimular a leitura, é claro que a gente vai falar de leitura, a gente vai falar de aprendizagem, mas essas pessoas, antes de mais nada, precisam ter comida na mesa, né? Sem alimentação, a gente não tem disposição para levantar, para trabalhar, para ler. O Antônio Cândido, um grande crítico brasileiro, vencedor do Camões, ele dizia que todo ser humano tem o direito à literatura. Ele escreveu um texto que eu considero quase um manifesto, que se chama Direito à Literatura, porque todo ser humano tem direito à fruição, tem direito ao conhecimento, tem direito de ouvir e perpetuar suas histórias através de narrativas escritas ou orais. E é isso, acho que qualquer governo que quer diminuir desigualdade, qualquer Estado que deseja diminuir a desigualdade social na sua população, deve fomentar a leitura dessa forma. E como é que nós, escritores, podemos contribuir para isso? Nos concatenando com os leitores, né? O que é que os leitores desejam ler? Eu vejo que durante muito tempo, Meire, inexistia quase personagens negros, personagens periféricos na literatura brasileira, com honrosas exceções. Mas parece que os autores, neste momento, estão ganhando voz e estão falando a partir de seus lugares, e isso é muito bom, porque o Brasil é um país com 50% da população declarada como negra ou parda. A gente tem um grande contingente também de descendentes de indígenas no nosso país. Acho que a gente precisa assumir
essa nossa identidade multicultural e que todos que vivam aqui neste lugar possam se encontrar em todos os lugares. Dentre esses lugares, acho que a literatura é um desses lugares fundamentais. A literatura deve espelhar a diversidade de um povo, e eu espero que a nossa literatura consiga espelhar essa diversidade. Como funcionário do INCRA há mais de 16 anos, você atua diretamente com questões ligadas à terra, com os trabalhadores do campo, com conflitos agrários. Teu trabalho te aproximou da comunidade quilombola de Iuna, da Chapada Diamantina, não só dela, né, mas também. E eu te pergunto, o que você aprendeu com os trabalhadores rurais e com os quilombolas, Itamar? De muita coisa, Mary. Não é apenas retórica. Eu digo que eu trocaria. Eu fiz eu tive um percurso sólido como discente na universidade. Eu fiz graduação, fiz mestrado, anos depois eu voltei, fiz doutorado, concluí, mas eu costumo falar com muita emoção de que eu trocaria qualquer desses títulos pelo aprendizado que eu tive entre trabalhadores e trabalhadoras rurais. Há mais de 16 anos eu fui trabalhar no estado do Maranhão, e esse contato com os povos do campo, com comunidades indígenas, quilombolas, trabalhadores acampados, assentados, inúmeras comunidades tradicionais, eu pude conhecer um Brasil muito, muito diverso, muito diferente, que se descortinou para mim de uma maneira muito poderosa, eu posso dizer, de uma maneira muito verdadeira, porque parece que nesses espaços a herança colonial, a herança escravocrata, de alguma forma, persiste, né? Claro que com toda a sabedoria que fez dessas pessoas sobreviventes, né? E sobreviventes, eu falo de uma maneira muito ampla, porque são sobreviventes culturais, guardaram sua cultura, né? A transmitiram, fizeram desse país um lugar diverso. E, dessa maneira, eu penso que nós vivemos as sobrevidas do colonialismo, a sobrevida da escravidão, e precisamos olhar para esse passado que evitamos durante muito tempo. Parece que são coisas que fazem muito tempo, Mary, mas, no fundo, ainda divide a sociedade nos dias de hoje, né? O Milor Fernandes que dizia: o Brasil é um país com um passado pela frente. Se evitamos o passado durante muito tempo, talvez seja tempo de encará-lo de frente, para que a gente possa vislumbrar um futuro melhor. E a gente só vai vislumbrar esse futuro se a gente souber o que nos moldou dessa maneira, o que nos fez tão diferentes, tão desiguais, e como a gente pode reduzir essas desigualdades também. E aceitar, né? Porque parece que muita gente não aceita que pode ser racista ou que é racista, né? Então eu acho que é uma questão também de humildade, da gente olhar e dizer: não, eu sou racista aqui, ou eu sou preconceituoso aqui, como que eu posso mudar isso, né? E é como você disse, de fato, é aprendendo, né? Aprendendo, se a gente aprender, a gente começa a ter mais... Com certeza, eu acho que não há motivos para se envergonhar. A gente deve se envergonhar de não encarar os problemas de frente, mas a gente deve dizer: não, vamos... claro, é muito fácil incorrer em racismo, incorrer em preconceitos sociais, num Estado que é estruturalmente desigual, que é estruturalmente racista, e reconhecer isso já é um grande ponto de partida, e a gente deve imaginar o que podemos fazer para melhorar este lugar, o que podemos fazer para melhorar este país. Eu penso no grande trauma que a Alemanha viveu no século XX, principalmente na primeira metade do século XX, e como foi que esse país ressurgiu das cinzas depois, né? E como ele se confrontou com esse passado para não repetir os mesmos erros. Eu acho que a Alemanha, nesse sentido, é um grande exemplo, né? E a gente deve pensar que é sempre tempo de mudar e sempre tempo de reconstruir um lugar novo, um país novo,
com uma sociedade mais humana, mais diversa. Você assume teus posicionamentos políticos, mesmo sendo servidor público, né? Já disse que sente medo, que existe um clima de perseguição, sim, mas que a coragem se sobrepõe ao medo. Acredita que o fato de você hoje ser um dos maiores nomes da literatura brasileira, que esse fato te blinda de alguma coisa ruim? Pode blindar e pode não blindar. Mas eu acho que a vida exige de todos nós, independente de onde a gente esteja, Meire, exige de nós coragem. Então, é preciso assumir lugares, é preciso falar sobre aquilo que nos afeta, aquilo que nos incomoda, aquilo que pode nos destruir. E dessa maneira eu acho que todos nós somos seres políticos, mesmo aqueles que de alguma forma dizem ser neutros, né, ou preferem não falar abertamente, explicitamente de política, essa pessoa ainda assim está agindo de uma maneira política, né? Acho que toda a minha compreensão de política teve uma grande contribuição da Hannah Arendt, e eu gosto muito de lembrar os escritos da Hannah Arendt para dizer que nós somos seres políticos, e a política, ela dizia assim, um dos pilares os pilares da vida ativa é o trabalho, a obra, e a ação e o discurso. E a ação e o discurso é onde se dá o debate político, onde se enseja a política. E a política só existe entre seres humanos, é nós que fazemos política. Então, não é possível prescindir da política, né? Eu gosto de aproveitar, Meire, muitas vezes, esse espaço que eu ocupo para convocar principalmente os jovens, os mais jovens, a participar ativamente da vida política do nosso país. Porque um país não vai se transformar se a política estiver na mão de poucas pessoas. Acho que todos nós, a cidadania exige direitos e deveres das pessoas, e todos nós devemos participar ativamente da política, porque só assim que a gente pode mudar a nossa história, a nossa trajetória, a gente pode vislumbrar um futuro onde a gente definitivamente possa superar as nossas desigualdades e diferenças. E não vejo outra forma de superar sem política e sem democracia.